Sejam bem-vindas a mais um quadro Comandando com Elas. Aqui, mulheres empreendedoras se reúnem para compartilhar histórias inspiradoras, trazer dicas de sucesso para o seu negócio e, é claro, formando aquela comunidade de mulheres determinadas a estarem no comando da sua jornada empreendedora. Eu sou Isolene Niedermayer e comigo hoje, apresentando este quadro, está ela, Dani Niedermayer. Seja bem-vinda, Dani. Olá, que gostoso aqui, mais um programa Comandando com Elas, mais um papo delicioso, a gente mostra, né, que ser empreendedora não é fácil, mas nós mulheres unidas, a gente consegue estar no comando de nossa vida. E hoje, como convidada, nós temos aí uma dupla que é fantástica. Eu tenho certeza que você vai amar a história, as dicas e o debate de hoje. Então, roda a vinheta, porque já a gente começa. Começa agora um programa onde mulheres inspiradoras compartilham suas jornadas profissionais, desafios superados e conquistas notáveis. Uma conversa autêntica sobre a força e sucesso das mulheres no mundo profissional. Então, mais um dia hoje, né, para estar conversando, a gente trocando algumas ideias e aprendendo um pouquinho mais sobre essa vida de empreendedora. Estamos com uma dupla de irmãs maravilhosas, lindas, que estão há 2 anos com a empresa W Palma. Falei certo? Elas são arquitetas e também design de interior. Olha só que legal. A gente vai conversar aí um pouquinho como é que foi a jornada delas, antes delas estarem na empresa, né, frente do comando da empresa delas. Elas têm 10 anos de experiência, então vamos aí conversar e conhecer um pouquinho mais sobre elas. Muito bem-vinda, Renata e Karina. Oi, tudo bom? Fico muito feliz com o convite, né? A gente vai apresentar um pouquinho para você sobre a W Palma Arquitetura. É uma honra estar ao lado de vocês. A gente já conhece há muito tempo, conhece a jornada dessas mulheres maravilhosas que estão também no comando, né, de suas empresas e também são fonte de inspiração para nós. Muito obrigada pelo convite. Ai, que gostoso, muito bom, né? A gente ver e ouvir isso. A gente se conhece já há algum tempo, mas assim, falando profissionalmente, né? A gente nunca sentou para conversar, né? E conta aí um pouquinho como que foi essa virada de chave, né? Como que vocês acabaram caindo nesse mundo do empreendedorismo? Bom, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Karina Palma, da W Palma Arquitetura. Como vocês conversaram, né, explicaram no início, são há 10 anos já de experiência no ramo. Foram 8 anos exclusivamente com móveis planejados, uma experiência muito boa, inclusive com uma demanda muito grande de clientes, atendimentos, elaboração de projetos, trabalhando em empresas maravilhosas que estão no nosso coração. São nossos parceiros também, né? Exatamente, são nossos parceiros até hoje. É uma honra indicar eles ainda no trabalho. Mas chegou uma hora que a nossa vida pediu para a gente remar o nosso próprio barquinho, né? E nosso maior desafio e sonho era trabalhar entre família mesmo, como irmãs. Até porque quando a gente começou essa jornada, né? A gente começou comigo, fazendo arquitetura. Com o tempo, 1 ano depois, né? A Karina também se interessou muito pela área, até porque a gente viajou por alguns outros lugares, né? Que a gente não era daqui de Maringá. E a gente morou por 14 anos em Porto Alegre. Então, a gente passou entre Londrina, Curitiba, Porto Alegre, vivenciou essa maior parte do tempo. Então, a arquitetura também fez parte de tudo isso, porque a gente mudou muito de localidade, né? Então, isso foi muito presente para nós. Então, começar a parte da arquitetura foi muito disso, da gente vivenciar outras culturas, né? Que bacana, fiquei curiosa. Então, vocês são naturais da onde? De que cidade? Eu sou a mais velha, né? Nós somos em 3 irmãs, a Renata, a Karina e a Bruna. O meu pai saiu daqui, eu nasci em Maringá, mas com 4 meses a gente foi para Londrina, onde a Karina nasceu. E depois meu pai foi migrando, né, de cidade em cidade, porque onde ele trabalhava, ele foi abrindo em outras localidades, né? Então, ele foi gerenciando as empresas, né, diante disso. Então, a gente, como família, ia junto com ele. Então, foi Londrina, Curitiba, Porto Alegre. No lugar que a gente mais ficou.
E daí, quando a gente já, com 14 anos depois que a gente estava lá, meus pais resolveram retornar para cá, que foi aonde a gente começou essa parte universitária, né? Ah, então a arquitetura, o estudar, Isso. a faculdade começou aqui em Maringá A mesmo. faculdade começou aqui. Então, eu comecei essa parte de arquitetura, né? Eu fiz aquele teste vocacional e por já gostar muito, né, dessa questão de estética, funcionalidade, ver isso muito em outros locais que a gente já vivenciou lá. Aí a Karina começou logo em seguida também. Foi através de um projeto da faculdade que ela fez. Isso. Ela chegou em casa com aquelas pastas e os projetos e eu fiquei encantada com aquilo. A arquitetura, ela proporciona isso, né? Ela traz esse encantamento, né, para quem tá ali. E eu me encantei, eu entrei 1 ano depois. Então, passou um tempo, a Rê, ela engravidou. Eu engravidei no meio da faculdade, né? Já estava junto com o meu marido, né, há 7 anos. E aí eu tive o Bernardo. E para eu poder dar essa atenção naquele momento, que foi também na quebra do final do ano, né? Então eu fiquei 1 ano em casa. E aí, nesse período de eu ficar 1 ano em casa, a gente se encontrou ela no na próximo faculdade. ano. A gente terminou os estudos juntos. TCC, formatura, tudo junto. E nisso, desde o início da faculdade, a gente já vem com a experiência de trabalhar no ramo. Então, esses 10 anos já contam desde o primeiro ano da faculdade. Já estavam trabalhando. Já trabalhava na área desde o primeiro ano. E nisso também a gente influenciou a nossa outra irmã a mais fazer nova. interiores, né? Que ela também é formada em designer de interiores. Então, são 2 arquitetas, uma designer de interiores. E a ideia é uma complementar mesmo a experiência da outra, a gente poder atender os clientes com qualidade, com estudo mesmo. E desde então, a gente nunca mais saiu. Então, foram muitos anos de atendimento, uma frequência muito grande de elaboração de projetos. Então, isso trouxe para a gente uma experiência muito grande. Então, são mais de 600. Eu falo 600 porque é uma conta palpável e recente. Mas, por ano, no mínimo, a gente atendia 200 clientes. E cada cliente tem lá seus 5, 10 ambientes, são meses atendendo muitas vezes o mesmo cliente. Às vezes a gente vira até uma família, né? A gente fica ali no tempo a gente fica ali na vida daquela pessoa, daquele cliente por um determinado tempo. Então a gente tem muito carinho também, né? Marca não só a vida deles, mas marca também a nossa vida. Todo projeto a gente tem uma lembrança, e para a gente fazer um projeto, a gente não só faz o que a gente gosta. Com certeza. A gente entra na vida daquela pessoa. A gente entende qual que é a rotina. Se é uma empresa, a gente tenta entender como que funciona a empresa para que a gente possa desenvolver um projeto e que seja para aquela pessoa. Claro que a gente coloca a nossa opinião, a gente coloca a nossa experiência, o que a gente vê no mercado, o que é tendência e tudo mais, mas a gente tem que entender a limitação da pessoa, a cultura dela, o que ela espera, qual que é o sonho dela e o que ela também pode alcançar de investimento. E a gente entende também que é o sonho da pessoa, né? Ela tá buscando ali realizar aquilo ali. Então a gente faz daquele sonho o nosso melhor projeto. Então isso é um diferencial. Mas realmente, né? Trabalhar com sonhos, né? É algo delicado e gostoso também. Curiosidade. Vocês trabalhavam na mesma empresa ou, tipo, cada um foi fazer estágio em empresa diferente? E como que foi sair de uma empresa onde vocês trabalhavam de CLT para montar a empresa de vocês? Eu consegui ficar essa maior parte, todos esses anos, 100% trabalhando na área. A Rê, ela teve um momento mais família que ocorreu. Já trabalhava em projetos mais, como que eu posso dizer, online, assim, né? A gente já fazia como se fosse a W Palma, como é hoje, mas não num fluxo tão grande. E a Karina já trabalhava no CLT, né? Isso. Trabalhei muitos anos, então eu consegui. A gente trabalhou, foram 2 caminhos, 2 né? etapas, a gente diz, né? E aí, quando a nossa vida conseguiu caminhar para que a gente pudesse se juntar novamente, foi aonde a gente decidiu tocar o nosso barquinho. Que a gente rema o barquinho dos outros quando a gente está nessa questão CLT, de trabalho. A gente faz o sonho de outra pessoa acontecer. E a gente ama isso também. E tá tudo bem, é muito bacana uma essa vida, porque né?
se muitas vezes essa pessoa que nos contratou não tivesse dado o primeiro passo, sido empreendedor e ter contratado, a gente também não teria a experiência que fez com que a gente desse o primeiro passo também. Então, o que acontece? Quando chegou a nossa etapa, ela estar preparada com as crianças já criadas, bem, teve o carinho da mãe, ela teve uma história diferente e tudo bem, e a gente conseguiu se alinhar, hoje a gente complementa. Eu entendo o que é uma rotina de família, inclusive até mesmo para aplicar nos meus projetos. Tem a pegada dela, que ela também é muito ligada na moda, ela pode falar isso um pouquinho. E a moda está totalmente atrelada à arquitetura, então toda a visão dela para moda, tendências, a gente consegue fazer uma compatibilização, assim, então agregar nos nossos projetos, em atendimentos e tudo que está vindo acontecendo. E você diria que essa experiência de moda, de gostar de moda, de ter esse bom gosto, qual essa ligação? Ela vem como um diferencial para a empresa de vocês hoje? Com certeza. Como a Karina disse, a moda e a arquitetura, elas caminham juntas, né? Então, a gente consegue compor os nossos projetos a partir disso. A gente sabe exatamente quais são as tendências que a gente está usando no mercado, onde a gente consegue aplicar isso dentro do projeto e traz também a funcionalidade, a questão do layout, a questão de tudo isso para o projeto. Até mesmo a Renata aqui, a gente pode usar ela como modelo. Por exemplo, hoje na arquitetura a gente está usando muito linhas orgânicas. Exato. Um brinco também traz esses detalhes, um corte de roupa, tons terrosos, que é a tendência hoje, por exemplo, a gente consegue aplicar ele na arquitetura, porque ele também vai ser essa comunicação numa mesa, no modelo de um espelho. E a gente consegue também vender esse projeto, né, para o cliente. A gente consegue mostrar que isso realmente é uma tendência, né? Consegue trazer para ele através das próprias roupas que a gente usa, por a gente ser mulher, ela tá ligada nessa parte da moda. Eu vou pro lado dela nessa parte, ela me carrega junto também. Então, a gente consegue aplicar não somente a parte da arquitetura, essa tendência, esse estudo preliminar, porque não é assim, né? Não é só ler um livro e você vai fazer um projeto. Existe toda essa base, toda essa visão, esse modo... experiência, né? Que a gente teve. Que a gente aplica daí a gente no nosso costuma dia a dia. Dizer que a Karina, com essa parte de experiência dela, de quase 9 anos, né? Também. Técnica, né? Que eu já tive um pouco menos. Então, a gente consegue alinhar essas duas partes, sabe? Consegue ter esse olhar voltado, mais completo. Maravilhoso, que incrível, né? E realmente faz todo sentido, né? Porque a gente fala assim, olha, eu sou do ramo da confecção, então a gente trabalha ensinando mulheres a confeccionar lingerie, e eu costumo dizer assim, olha, eu vou fazer um sutiã, uma calcinha, a renda, o material investido ali, para fazer uma peça de alto valor, com valor agregado bacana, ou de uma aparência barata, o custo da matéria-prima, às vezes, nem difere. O tempo de levar, de costurar, de preparar a peça, também, às vezes, é bem similar. A diferença vai ser o valor agregado, né? Que uma eu consigo colocar lá 200%, 300% de lucro, e a outra, se eu vender a preço de promoção, de oferta, ainda assim a pessoa vai achar caro, né? Essa percepção de valor. E como é interessante, né, Dani, a gente verificar que tudo é um conjunto, né? Várias vezes a gente teve aqui, a gente aprende muito com muitas histórias de pessoas que vêm aqui, aonde fala que a transformação vem de dentro, né? Porque as empresas são feitas de pessoas. Então, aí em casa, tem muitas mulheres empreendedoras, algumas estão começando, algumas podem ter o sonho de começar a empreender, outras já estão no processo, outras já têm empresa com vários funcionários, e a gente busca essa mudança, busca esse realizar o sonho, mas quando a gente percebe que a empresa é feita de pessoa,
e é feita para pessoas, então a transformação, né, Dani, começa dentro. Porque se para mim, eu posso estar de qualquer jeito, eu não arrumo meu cabelo, eu não arrumo minha unha, eu uso qualquer negócio, qualquer botina para mim tá bom. Consequentemente, a gente acaba percebendo que a gente traz isso para o nosso dia a dia no trabalho e, consequentemente, o nosso cliente percebe isso também e se vira, né? Não agrega valor nenhum, né? Exatamente. Na verdade, a gente está ali, como posso dizer, de forma básica, atendendo o cliente, você não está entregando muita coisa para ele, né? Ele não vai nem conseguir olhar o seu projeto com aquele olhar criterioso, né? Como você mesmo falou, a gente traz, a gente representa o que a gente tem lá dentro, né? Exatamente. E toda essa nossa, a gente tem Essência, né? Essência, porque a gente se preocupa com todos os detalhes. Então a gente faz, lógico, o que é possível, né? A gente se cuida, a gente se arruma, a gente também tem essa essência toda, mas é porque para nós lidar com o projeto, lidar com o cliente, a gente também tem essa mesma atenção. Então, quando a gente pega um projeto para fazer, como você mesmo disse, o mesmo tempo que você investe e o trabalho que você vai ter, muitas vezes no custo do teu material, não vai ter diferença de você fazer uma peça simples, uma peça com acabamento ou um design mais sofisticado. E você pode agregar um valor, né, naquela outra peça, tendo o mesmo custo. Na arquitetura, é a mesma coisa. Num projeto, a gente consegue ver aquele ambiente que a gente poderia trabalhar de uma maneira simples, fazer ele ter o mesmo custo de colocar um revestimento, uma pintura, você já vai ter o custo de colocar uma iluminação. Então, o que a gente faz? A gente faz você colocar a melhor opção que você tem dentro do mercado para você ter o melhor resultado, tentando manter o mesmo custo. E às vezes às vezes nem é questão de valores, né? A gente sempre dá a opção para o cliente, às vezes até de um valor menor e menos agregado, mas que funciona como estética e beleza, né? Então, a gente tem esse olhar também, né? Não de colocar o revestimento mais caro, e sim a gente entender aquela família, aquele local, o que a gente pode usar ali. A gente pode, na arquitetura, a gente usa muito esse termo assim, qual que é o espaço que a gente vai destacar? Tudo vai dependendo da rotina, dos valores do próprio cliente, mas, por exemplo, é um cliente que ele gosta muito de fazer um churrasco em casa, fazer um jantar, gosta de reunir a família. Então, qual que é o ambiente que a gente vai colocar e vai impactar, né? Impactar mais? Aquela família, né? Então, aquela a gente rotina. vai voltar os olhos para aquela área. Então, as outras áreas, não quer dizer que a gente não vai dar atenção, mas a gente pode usar elementos, né? A gente vai equilibrar ali a parte do investimento, da parte estética e tudo mais, mantendo o mesmo valor, mas dando essa atenção através do que a gente já tem como experiência de produto, acabamento, refinando aquele ambiente sem agregar um valor para o cliente, mas sim na sensação que aquele ambiente depois vai trazer para ele. Curiosidade agora, né? A gente tá falando de beleza, né? Vocês são lindas. Obrigada. E já teve, assim, um preconceito por vocês serem mulheres na parte, tipo, de obras, de você estar acompanhando obra, tipo, você tá dando pitaco aqui no meu serviço, tipo, como pedreiro. Curiosidade. Olha, na parte... Tem duas questões que nos perguntam muito, tanto a parte da obra como a parte de atendimento. Porque a gente acaba se arrumando bastante, a gente está sempre maquiada na medida do possível, mas sempre surge essa dúvida em relação a isso. E o que acontece? Hoje em dia, a mulherada vem tomando conta, vem comandando mesmo, e tem muita mulher na obra. E a gente, por saber lidar, ser mais carinhosa, muitas vezes, a gente tem um respeito também muito do pessoal grande. Da obra. Muito grande. E lógico, a gente acaba também tendo que impor limites. Então, assim, no primeiro momento que possa surgir algum preconceito da mulher estar ali, da gente estar arrumada, a gente está... muitas vezes a gente já foi de salto na obra também, e alguém interagir de uma maneira negativa por conta disso, a gente já impõe um limite ali mesmo.
Isso vem dessa experiência, Eu acho né? que vem do respeito, né? Acho que a gente nunca passou também por isso. Porque eu acredito que a pessoa só chega até onde você permite. Então, a gente nunca permitiu que isso acontecesse. Então, assim, de forma respeitosa, eles sempre respeitam o nosso contato com eles, né? E essa questão de que, por a gente saber, né, que obra, você vai... tem a questão de são homens, Sim. a maioria são engenheiros, a maioria que mexe com isso é masculina, né? E, de repente, ter a presença da mulher para conquistar o respeito, mostrar que realmente entende daquilo, e tem-se aquela questão assim, não só na obra, eu digo na obra porque é algo mais masculino, mas em todo o universo aí do empreendedorismo, quando é mulher e a mulher está bem arrumada, eles têm essa impressão de que não é inteligente o Uma suficiente. futilidade, né? Isso, Sim. né? Tipo, teve algum momento que você te dizer, não, eu tenho conhecimento. Se eu estou falando isso, se o projeto foi colocado assim, porque eu sei que assim funciona. Chegou, teve esses Sim. momentos que teve que impor? Sim, com certeza. E é essa parte mesmo que a gente vive impondo, na verdade. A gente vai ganhando o respeito deles aos poucos. Aos poucos, Então, a primeiro momento que reage de uma maneira negativa ao que a gente está falando, a gente não pensa duas vezes em mostrar que a gente sabe. Só que nunca é numa arrogância, nunca é diminuindo alguém. É simplesmente... A gente vai com profissionalismo mesmo e com cautela, né? A gente deixa eles exporem a percepção deles daquele momento e a gente vem com a técnica, né? Mostrando que mostra que realmente tem a gente conteúdo, sabe o que a gente está fazendo. Que tem um embasamento. Então, assim, não, peraí. A gente escutou, desta você forma. fez, mas assim, o teu limite é até aqui. O projeto foi feito por nós. E a gente E quer a que gente- execute exatamente A gente como. quer que seja dessa forma, não só porque a gente está mandando, que a gente não precisa mandar, né? A gente está aqui convivendo, a gente lida com eles do começo ao fim da obra, e qualquer erro que pode ter ali também pode ser por conta, às vezes, de uma má interpretação. Então, a gente toma cuidado para que todo o processo seja leve, tanto para eles quanto para a gente, porque a obra, ela surge muitos problemas. E a gente precisa de uma mão de obra que também tenha com a gente um carinho, que se precisar refazer alguma coisa, a gente pode contar com eles. Se eles precisarem de alguma coisa, eles sabem que eles podem contar com a gente também, uma atenção a mais, tirar dúvida. Então, é um momento que qualquer problema que a gente tem, é um momento que a gente senta e explica para eles o motivo que a gente está ali. A gente pensou nisso por conta disso, isso vai acontecer por conta daquilo. Então, essa parte é muito bem explicada. E a gente evita também, assim, o retrabalho. Porque o retrabalho para eles também é tempo e dinheiro, né? Então, assim, a partir do momento que a gente especifica o que eles precisam fazer, foi difícil algum profissional, às vezes, executar de uma outra forma, né? Acho que até agora não existiu. Eles ligam, eles perguntam, eles têm 100% de confiança né? no que a gente faz, Mas né? 90% deles, a primeiro momento, eles vão contra. Aí primeiro depois, contato. o primeiro contato. Por ser mulher mesmo. Mas a gente consegue reverter essa situação hoje muito naturalmente. Então, quer dizer, de tanto acontecer, são 2 anos isso acontecendo, e como você falou, 90% das vezes tem-se isso, mulher, olha aí o jeito que vai entender de obra, né? Então, vocês já adquiriram uma técnica para poder, de forma, né, educada, poder explicar, esclarecer que, tipo, é linda, tá de salto, tá maquiada, mas está ali porque estudou, né? Porque fez a faculdade, porque tem, né, toda essa parte profissional. É incrível porque a gente percebe isso que não só com vocês, mas 99%, eu acho, que dos lugares de qualquer mulher que está na liderança, ela tem esse pré-conceito, né? Essa primeira chegada, né? E é interessante que nem elas falaram, né, Dani? Saber, já que acontece toda vez, então, peraí, como é que eu vou reagir de forma que eu possa mostrar que sim, eu tenho conhecimento, eu sou profissional e eu sei do que eu estou falando, né? Eu acho também que é muito de nós mulheres que acaba se cobrando, se martirizando. Eu acho que é uma coisa que está embutida em nós e a gente acaba se diminuindo. Eu acho que por isso que a maioria das vezes,
a gente se coloca para baixo. Como elas disseram, não, desde o começo a gente sabe, a gente impõe limite. Eu sei que eu sou capaz. Então, primeira coisa que vocês aí têm que pensar é, você é capaz. Então, se você está inseguro, vai atrás de conhecimento, porque conhecimento você não perde nada, você só tem a ganhar, porque você passa segurança para o seu cliente, você passa segurança, e é claro, igual elas disseram, com toda a educação, né? Nós somos femininas, então a gente consegue ser carinhosas e seguras de si, basta a gente querer. E é interessante colocar, porque a gente percebe no decorrer da história, né? Que muitas mulheres acabam, então, eu não diria assim masculinizando, mas vamos supor assim, tem aquele negócio de ser mais parecido com as pessoas para gerar rapport, para gerar intimidade. Então, a gente percebe-se que as primeiras mulheres que começaram a assumir cargos de liderança, elas começaram a se portar e se vestir com vestimentas mais masculinas. Tanto que, quando a gente fala assim, nossa, eu vou num evento, vou fazer numa reunião, uma palestra, a primeira coisa que a gente vem à mente, um terninho. Uma alfaiataria. Uma alfaiataria, né? Porque a gente vem disso. E muitas mulheres da minha idade mais velhas, a gente tem vários exemplos, e que somente desta forma elas conseguiam ter um pouquinho de espaço. E hoje não, hoje nós estamos vivendo num momento mágico, e eu acho assim lindo o trabalho de vocês, porque a mulher pode estar maquiada, ela pode estar bem arrumada, ela pode estar de salto, ela não precisa mudar, ficar parecido com o homem para ser escutada. Exatamente. E a gente não muda mesmo nem para ir na obra, a gente vai no nosso estilo e a gente tem como característica já ser parecidas, que já chama muita atenção. A gente tenta sempre manter também as nossas roupas, as nossas vestimentas num mesmo alinhamento ali, que a nossa personalidade é muito parecida também. Isso a gente não precisa criar, né? Não é uma atuação. Um personagem, né? A gente já é algo natural mesmo nosso. A gente às vezes a gente fala assim, a Karina fala, né? Você vai desse jeito? Eu falei, cara, é meu jeito, eu vou desse jeito. E tem vezes que a gente sai com a mesma roupa. Já teve vezes da gente se encontrar para chegar até um cliente, a gente se olhar e falar, a gente vai ter, pelo menos uma vai ter que trocar, porque a gente tá igual e a gente já se parece, então assim, vai parecer que foi muito. Mas essa questão, a gente não tem esse medo, a gente não tem essa preocupação de ter que criar um personagem por conta da sociedade. A gente gosta de ser feminina, a gente gosta de se arrumar, a gente gosta de se maquiar e até mesmo influencia muito em atendimentos, não só na também. Obra. Muitas pessoas perguntam como que é, né, atender um casal, às vezes um casal novo, que está mais inseguro. E a gente leva isso muito na boa. A gente cria um vínculo também muito bacana com os casais, porque e no início, obviamente, a gente sempre foca o atendimento na mulher, né? Dá aquela atenção. A gente tem essa percepção, né? De primeiro a gente ter esse olhar, né? Porque a gente sabe também que, de uma certa forma, a gente gera, às vezes, um desconforto, né? Duas mulheres bonitas, né? Então tem, assim, uma insegurança. Até eu, se for atendida, às vezes, por uma outra mulher que vai dar um pouco mais de atenção pro meu marido, eu também vou ficar, de certa forma, incomodada. Então, a gente tem todo esse respeito, porque a gente, como mulher, também entende a outra mulher, né? Incrível. Olha que dica fantástica, né? Então, você deve, né, se respeitar, assumir como você falou assim, é meu estilo, né? E estar arrumada, ela vem assim, além de, vou me arrumar para trabalhar, tá ligada à autoestima. E quando a gente tira aquele tempo de tomar um banho, de arrumar o cabelo, de passar um batom, a nossa autoestima já começa a mudar. Então, quer dizer, você já começa a estar no lugar e a atmosfera ao seu lado começa a ser diferente. E aí você começa a atender os clientes diferentes. E tudo as coisas se transformam, né? Então,
um start que dá Até ali, né? para o cliente, eu acredito que é muito gostoso, né? Porque assim, ele se sente confortado com aquele momento. Ele tá vendo que você tá realmente ali para impactar na vida dele, né? Para trazer tudo que você colocou no projeto. Principalmente trabalhando com sonhos, né? Exatamente. Seu sonho, você quer que o seu sonho seja lindo, então normalmente traz essa beleza, né? Você quer que tudo seja lindo, até a apresentação do projeto, né? Quem apresenta estar bem vestida, realmente é bem importante, e não só na arquitetura, né? A gente também tem, quando a gente lida com calcinhas, lingeries, você tem que se importar, sim, a maneira que você apresenta o seu produto para suas clientes. Então, você tem que apresentar numa embalagem, não é gastar embalagem cara, não, tá, gente? Tem embalagem de papel craft super baratinho, que você pode estar personalizando com caneta, fazendo um coraçãozinho, uma mensagem, que isso já vai agregar valor, já vai dar uma beleza, e seu cliente vai ficar bem mais satisfeito, não é mesmo? Com certeza, né? E agrega valor, né? Cada carinho, tudo vai agregando valor, como você falou, né? Vocês pensaram desde a experiência de atendimento, de como direcionar o atendimento, como apresentar, então é todo o pacote completo. E vocês atendem só aqui em Maringá ou atendem em todo o Brasil de forma online? A gente atende em todo o Brasil de forma online, inclusive a gente está com um projeto agora no Rio de Janeiro. A gente entregou essa semana o nosso projeto para o Rio de Janeiro, um apartamento. Esse a gente teve a experiência de ir lá medir, porque a gente ainda tem uma ponte direta ali, mas é possível fazer projetos à distância, tendo as medidas. Muitas vezes um apartamento, você vem com a planta, ou até mesmo um terreno, a gente pode entrar em contato com outros profissionais para fazer alguma avaliação no local, fazer uma parceria. A gente consegue até ter essa ir e vir, né, para esse local, dependendo da nossa agenda, da proposta. A gente vai de acordo com a necessidade do cliente. Então, a gente atende desde a parte do arquitetônico, que é a criação de uma casa, um sobrado, uma empresa, um barracão. A parte interna também, como também uma assessoria de interiores. Então, a gente tem um amplo leque de atendimentos e tudo isso pode ser feito, sim, de maneira online. O horário flexível também. Então, é bem tranquilo de estar contratando. E também, tipo, reforma ou não? A gente adora uma reforma. É prazeroso, né, ver a transformação do ambiente. É uma linha, assim, mais cansativa para o cliente, normalmente, porque tem um desgaste muito grande, porque tem que deixar feio para depois deixar bonito. E tem todo o contra... às vezes a gente mexe em determinados lugares que a gente acha que vai, né, mudar alguma coisa e tem, às vezes, uma grande reforma, né? Então, a gente tem que também a reforma, aquele momento. Ela traz, né? Às vezes você está esperando um determinado ciclo de obra. E conforme você começa a mexer, você começa a ver muitas surpresas, e aquele tempo que você determinou para aquilo, ele triplica. E a gente está acostumada, a gente tenta trazer para o cliente algo mais leve, né, para ele poder lidar com a situação de uma maneira melhor. Mas a gente ama reforma, ama pegar do zero uma tela em branco. A gente ama também criar do zero até mesmo uma casa. Digo assim, tanto um apartamento sem móveis, como um apartamento para reformar, ou casa, ou empresa, como também criar do zero. Você só tem um terreno e a gente pode começar do zero. E uma das coisas que a gente sempre fala, qualquer tipo de obra é um problema. Então, você ter uma pessoa ali que consegue levar aquilo com um pouco mais de cautela, trazer um pouco de paz para esse momento, eu acho que é primordial para quem faz, né? Porque muitas vezes o cliente ele se sente perdido. Ele fica, né, muito doido com aquele momento. Ele não consegue levar aquilo e com a vida dele, que às vezes está passando também. Então, você ter um profissional que consegue direcionar você nessa etapa da sua vida é muito bom. É mais tranquilo. Faz toda a diferença. Porque a gente fala assim que é mais um serviço, né? Além dos projetos, a gente tem essa consultoria de obra, que é um acompanhamento. O que acontece? Quando você faz uma obra, a obra tem muitos problemas diários. Mesmo que você tenha tudo planejado, do início ao fim da obra, ao longo da obra vai ocorrendo dúvidas, tem um problema aqui, outro ali.
E o cliente, muitas vezes, ele não tem tempo para resolver. Você está na sua empresa, você está comandando o seu negócio, e aí acontece uma dúvida e o pedreiro ele tem que tirar aquela dúvida com alguém, tem que resolver ali, porque senão a obra para mais uma semana. E o que acontece? A gente faz esse trabalho também semanal, de acompanhar a obra, tirar as dúvidas do pessoal. Muitas vezes a gente nem leva para o cliente, porque a gente já faz esse processo, a gente já adianta. Então, assim, às vezes é um investimento que a gente faz esse serviço, mas se para o cliente tivesse que ir 2 a 3 vezes por semana na obra, o tempo dele gasto, indo ali, pensando no que seria, o que melhor, né, resolveria, é muito maior do que o nosso. Prever esses problemas, né? Então a gente consegue fazer com que o cliente tenha a vida dele normal, né? Com um pouco menos de preocupações, né? Que bacana, né? Além, igual você colocou, né? Se colocar bem na ponta do lápis, o tempo que ele sai do trabalho dele, no momento com a família, para ficar cuidando da obra, então você supre e ainda livra ele de algumas dores de cabeça. Exatamente. Um desgaste emocional a menos, né? Porque hoje em dia a gente trabalha com um conflito dos desgastes emocionais. Então a gente tenta evitar mesmo esse dia a dia, esse transtorno. E esses desgastes, ele vem para a questão familiar, né? Às vezes marido e mulher acabam brigando por coisas assim que para eles é uma tempestade. E a gente como profissional olha aquele momento como assim, natural para nós, né? Então a gente sabe levar essas questões. Então, às vezes o pai com o filho tá estressado, vai acabar, né, descontando ali naquela situação e às vezes não entende que é uma coisa natural da obra. Simples, eles podem transformar numa bola de neve, né? E aumentando. E pra gente resolver ali é muito tranquilo, muito rápido, é muito normal. Então a gente consegue tirar essa carga do cliente. E também, né, é válido a gente comentar aqui que quando você contrata um profissional, um arquiteto, vocês estão sempre aí atentos às novidades, às tendências, o que está trazendo de novo no mercado das obras, da construção. E às vezes a gente tem na nossa mente limitado, né? Eu conheço uma forma de fazer um revestimento na parede. Já o profissional não. O profissional já tem um conhecimento de tudo que o mercado tem a oferecer. E nem sempre, como vocês falaram, é algo caro. É algo, sim, de bom gosto, né? Sim. Então, vamos supor, eu tenho pouco dinheiro, então eu vou deixar minha sala usando assim, mas eu vou usar um toque num detalhe, como você deu o seu exemplo, né? Tá ali, é básico, um vestido e tal, mas o acessório deu a diferença, né? E no ambiente é similar. Exatamente. E a gente trabalha constantemente, a gente se aperfeiçoa constantemente, a gente realmente a gente vira um técnico de vários produtos. Especificador, né? Especificador, porque assim, a gente viaja com frequência para empresas, a gente viaja para ver a fabricação de um porcelanato, a gente viaja para ver como funciona a confecção de uma tinta, como que é feita uma porta, um rodapé. A gente vai até essas fábricas, muitas vezes entender o processo de fabricação, para entender como eu posso dizer, o que o produto tem a oferecer. Pode agregar para aquela E a gente consegue direcionar. Então, tudo que a gente coloca no projeto não é somente a parte estética. Normalmente a gente estudou aquele produto, a gente sabe qual que é a limitação dele, ou o que ele vai trazer para aquele cliente, não só naquele momento, mas a longo prazo. Então, a gente estuda constantemente, doa nosso tempo para e todos os dias, né? Todos os dias. Às vezes a gente vai especificar algum produto, a gente tem que estar procurando aquele produto, entendendo sobre ele. Estudo contínuo, né? Estudo contínuo. Às vezes ligando para parceiros para saber como aquilo ali também funciona. E depois de tudo isso, deve ter muita gente doida aí, falando assim, nossa, agora não vou mais reformar sozinho, agora eu vou pegar a ajuda de um profissional. E como faz para poder encontrar vocês? Bom, hoje em dia a gente usa a rede social como maneira de indicação. Os nossos clientes hoje são os nossos maiores indicadores, por conta mesmo da experiência que teve, do contato, do relacionamento que a gente cria. Então, tem a nossa página no Instagram. Sim, quem quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso contato ali, pode mandar uma mensagem, a gente mesmo entra em contato com vocês.
Para fazer um orçamento, a gente vai até o local, a gente prefere ter esse atendimento, esse contato com o cliente. Mais personalizado mesmo, né? Para entender mesmo o que ele precisa naquele ambiente. Muitas vezes ele fala, quero reformar, quero fazer do zero. A gente chega lá e a gente não vê. A dor dele, às vezes, é outra, sabe? Então, a gente consegue até mesmo direcionar para ele o que ele precisa em relação aos serviços da arquitetura e direcionar ele até mesmo para fazer um investimento adequado ali, né, para suprir o que ele realmente precisa. Então, por favor, compartilhe aí suas redes sociais. A nossa rede social é a W Palma Arquitetura. Lá tem o nosso contato no WhatsApp. Adiciona a gente no Instagram, no Facebook. A gente posta vídeos. A gente compartilha a nossa rotina diária. E a gente sempre fala que o seu sonho é o nosso melhor projeto. Então, a gente vai fazer de tudo para torná-lo possível. Isso aí, chegou mais um fim desse programa. A gente conseguiu, né, interagir, conhecer um pouquinho mais delas, maravilhosas, da Renata e da Karina. O Instagram delas também vão estar aqui na descrição do vídeo. E eu aguardo vocês, né, na próxima Comandando com Elas. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Foi um prazer, a gente agradece. Foi maravilhosa a nossa conversa, nossas trocas. E se tivesse Vocês mais são umas... inspirações para nós. Exatamente. Também. A gente gosta de se inspirar em mulheres empoderadas como vocês, né? Então foi assim maravilhoso mesmo. Foi um prazer mesmo. Muito obrigada. E para você aí, ó, você viu como valeu a pena participar aqui e assistir? Quanta dica, quanta inspiração. Sempre tem aquilo que a gente olha para o nosso negócio e diz, nossa, eu posso fazer isso. Eu posso mudar aquilo. Porque as grandes transformações não acontecem tipo, ontem eu era assim, hoje já estou transformada. Mas sim, são de pequenas ações. Então eu sempre costumo falar que a gente tem que andar, estar em movimento. Nem que seja um passinho pequenininho por dia. Não tem problema. Mas sempre estar em movimento. Porque aí as coisas começam a acontecer, né? E aí seu negócio começa a transformar e de repente, quando você percebe, você olha para trás e você percebe, nossa, aonde eu já cheguei. E para você que quer se inspirar, continuar se inspirando, o nosso livro de cabeceira tá aí, o Empreendendo na Vida Real. É um livro cheio aí com 33 escritoras que compartilham suas histórias, trazendo dicas de negócios, os seus desafios, contando o que realmente virou a chave no seu empreendimento, no seu negócio. Então tá aí, se você quiser adquirir, só mandar um recadinho pra gente que você pode estar adquirindo o livro escrito, normal, ou também você pode estar adquirindo ele em um videobook. O que não pode acontecer é você perder o nosso próximo Comandando com Elas. Fique com Deus e até semana que vem.